Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Messina para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª sessão extraordinária em 11 de novembro de 2009. Presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Dr. Jairinho, primeiro secretário, e Bencardino a convite. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Luzinha, Chiquinho Brazão, Paulo Pinheiro, Stepano Cessian, Tio Carlos, Dr. Jairinho, Vânia de Mello, Renato Moura, Lilian Sá, Marcelo Piuí, Márcio Pacheco, S. Ferraz, Roberto Monteiro, Eliomar Coelho, Elton Babu, Carlos Bolsonaro, 17. Assume a presidência o senhor vereador Dr. Jairinho, primeiro secretário, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Ivani de Mello. Encerra-se a sessão às 18h30. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que se dispõe de 20 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, funcionários. Com alegria que depois de algumas sessões, a gente tem a possibilidade de usar a palavra nesse expediente. Enfim, como na verdade eu já queria há 3 semanas falar sobre os acontecimentos da cidade, eu aproveitei e juntei 3 para a gente começar a falar. Primeiro, como membro efetivo e presidente da Comissão de Prevenção às Drogas na nossa cidade do Rio de Janeiro, aproveito a oportunidade de relatar que a nossa comissão vem atuando permanentemente nessa epidemia desastrosa do crack. Venho cobrando do prefeito Eduardo Paz, do secretário Fernando William, uma atuação realmente imediata. Fico muito preocupado porque não tenho visto essas respostas. Por mais que a gente tenha acompanhado no noticiário, na prática tenho visto com muitas dificuldades as colocações que são feitas aqui nas audiências, até mesmo nos fóruns, que apresentam-se as soluções ali naquele momento, e depois, quando a gente vai constatar a colocação dessas soluções na prática, não é assim que está acontecendo. Eu digo isso porque foram colocadas à disposição da população 3 casas, a Casa do Ser Criança, a Casa do Ser Adolescente e do Centro de Atendimento aos Dependentes Químicos, Dr. Bezerra de Menezes. Uma em Sepitiba, aliás, 2 em Sepitiba e uma em Campo Grande. Na semana passada, eu pedi à minha assessoria que entrasse em contato com a secretaria para que pudéssemos fazer uma vistoria nessas casas. E pasmem, senhores e senhoras, precisamos 10 ligações para conseguir os endereços dessas casas. E para ficar mais assustador, na 9ª ligação, a senhora que nos atendeu disse que não poderia nos dar um endereço. Somente o secretário ou que o meu chefe de gabinete ligasse para falar com o chefe de gabinete do então secretário Fernando William. Eu fiquei muito preocupado, porque já tinha visto, inclusive, a matéria no jornal, vi que já apareceu no RJTV, e eu, como fiscal, queria conhecer essas casas. Então, amanhã, finalmente, depois de quase uma semana, eu consegui os endereços e vou fazer essa vistoria. Mas imagino, senhores e senhoras, que eu quisesse usar de imediato aqui na comissão essas 3 casas. Teria tido dificuldade. Se eu, que sou vereador, representante do povo, presidente da Comissão de Prevenção às Drogas, tive que fazer 10 ligações, imagine o cidadão comum. Então, eu estou cobrando aqui do secretário, talvez ele nem saiba disso, mas que toda a sua equipe possa dar de forma imediata uma resposta um pouco, mais efetiva, mais eficaz. Falo isso também, senhores e senhoras,
porque estou sentindo falta. E quando eu falo do orgulho que tenho de ter o ex-prefeito César Maia como meu líder, digo isso porque, quando prefeito, nós tínhamos aqui um serviço de excelência na nossa cidade, a Secretaria de Dependência Química, que era referência para todo o Brasil. Assim que o prefeito Eduardo Paes assumiu, extinguiu essa secretaria. Ele tem os motivos dele. Inclusive, conversei com a ex-vereadora Silvia Pontes também, que está à frente da Corregedoria, e cobrei dela uma eficácia maior. Porque, se os senhores não sabem, eu queria dizer que nós não temos e continuamos não tendo nenhuma clínica municipal para atendermos não só os dependentes do crack, como de qualquer dependência química na nossa cidade do Rio de Janeiro. O sistema de saúde, os nossos hospitais municipais também não têm atendido a contento os dependentes químicos. E nós vivemos uma situação absolutamente de epidemia. Os dados são terríveis e as pessoas não estão olhando com o olhar realmente do homem responsável, que tem que dizer, independentemente se não tem na sua família o problema de drogas, mas a pessoa tem que olhar o problema das drogas como um problema de todos nós. Basta dizer que na semana passada, assistindo um programa de televisão chamado Conexão Urbana, que é apresentado pelo meu amigo Júnior, que é o diretor do AfroReg, ele estava entrevistando um traficante. É isso mesmo, ele estava entrevistando um traficante. E naquele bate-papo, surgiu, para estarrecer todo mundo que estava vendo o programa, assistindo o programa, nesse bate-papo com o traficante dizia, entristecido, porque ele vê a situação do crack sem solução. Olha, senhores e senhoras, e aí o Júnior fez uma pergunta, mas peraí, meu camarada, você vende crack, não vende? E ele falou, Júnior, é uma questão de mercado. Há 3 anos, o crack não existia na nossa cidade. O crime organizado se desorganizou e deixou o crack entrar na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, só a população de rua. No ano seguinte, e ele falando isso, com desenvoltura, no ano seguinte, de 13% da população de rua, foi para 26%. Aí o Júnior até ainda ficou meio, porque ele tinha os dados. E hoje ele disse que quase 80% dessa população de rua é usuário do crack. E a entrevista continuou, e ele falando que é a droga mortal. E até colocando com elementos, fala assim, mas você vende o crack, você está matando o seu cliente. Ele falou, eu sei, mas é uma questão de mercado. Se eu não vender, o outro vai vender. E depois, no decorrer da entrevista, ele pediu que o governo faça alguma coisa. Chegou ao absurdo de dizer o seguinte, eu não quero, eu sou traficante, mas eu não quero que meus filhos usem drogas. E digo mais, se usar, que não seja o crack. O Júnior, que é um cara que conhece a realidade das drogas, porque não que seja usuário, mas sim uma pessoa que está trabalhando e muito, contribuindo e muito para tirar os jovens das drogas, como o AfroReg é um exemplo para o mundo inteiro. O AfroReg começou pequenininho, hoje tem até ações na Índia, e é assim que se trabalha, é colocando o serviço, é colocando a cidadania à frente dos interesses políticos, dos interesses financeiros. Mas quando a gente terminou, teve uma crônica no jornal O Globo, do Zuenir Ventura, que ele também viu, e ele colocou isso para que as pessoas pudessem, pelo menos, olhar e fazer uma reflexão. Então, senhores e senhoras,
A situação do crack, e eu volto a dizer, a situação das drogas é uma situação que tem que ser encarada com mais ação. Menos discurso e mais ação. Não vem aqui uma crítica destrutiva, longe disso. Poderia eu estar aqui me colocando, me posicionando como um legislador da oposição, mas jamais os senhores e senhoras me virão aqui criticando por criticar. A minha crítica é absolutamente construtiva. Precisamos de uma atenção maior, senhor prefeito Eduardo Paes. Precisamos de uma atenção maior, senhor secretário de Assistência Social, Fernando William. Precisamos mais. 3 casas, muito pouco. Sem colocar essas casas à disposição, sem noticiar. 2 casas em Septibas, 1 casa em Campo Grande. Vamos estender essa rede, vamos fazer isso de forma imediata. Que o governo federal também possa ajudar. E essa minha mensagem é uma mensagem de ação. E pediria de novo aos nobres vereadores, aos companheiros desta casa, que pudesse somar a comissão de prevenção às drogas. É uma comissão que, infelizmente, está chegando depois. A prevenção já diz, nós temos que prevenir. E nós estamos perdendo essa luta. Por isso que precisamos, de novo, o meu apelo a todos os senhores e senhoras, todos que possam fazer força e eco às nossas palavras. Queria, ao mesmo tempo, ressaltar e parabenizar a Secretaria de Educação, que nesse mês, praticamente, que nós não tivemos acesso a esse expediente, porque as sessões vêm sendo extraordinárias e a gente não pode falar pela ordem do dia. Eu queria parabenizar a secretária Cláudia Costin. Hoje mesmo estive na inauguração de mais uma creche na Cidade de Deus, porque lá as operações da Polícia Pacificadora, ela está tendo um objetivo, mas se não tivermos os serviços do poder público, nada vai adiantar. E eu tenho visto a ocupação desses serviços, e aí posso dizer, hoje estive lá na Cidade de Deus e vi que assim que se faz política, com as soluções sendo colocadas na prática. Por isso, meus parabéns. Queria também aproveitar e dar parabéns aí na esfera federal, estadual e municipal, a iniciativa de priorizar o esporte, como foi feito neste final de semana. O Viradão Esportivo. O Viradão Esportivo significa o Viradão da Saúde. O Viradão, vamos ocupar as nossas crianças praticando esporte, dizendo não à violência, porque assim é que se faz prevenção, ocupando as nossas crianças e os nossos jovens. Então, eu queria parabenizar tanto a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como também, de novo, a Secretaria de Educação, que também participou do Viradão Esportivo. E agora, por último, senhor presidente, queria registrar, e aí com muito orgulho e muito carinho, conheci no dia 1º de janeiro, ele ainda não estava aqui, que o nobre vereador Márcio Pacheco participou aqui da cerimônia de posse, mas logo depois se licenciou para assumir a secretaria. Eu conheci um companheiro que esteve com a gente até semana passada, doutor Eduardo Moura, e entendi e fico muito orgulhoso de ver que a política, ela também atrai gente do bem. A política é como qualquer profissão. A política é o retrato da sociedade. Nos bancos do legislativo, tanto municipal, estadual quanto federal, nós temos sim uma grande maioria de pessoas do bem. E vejo com muita alegria a participação desses quase 11 meses do doutor Eduardo Moura aqui. Não só com suas colocações, com suas ações, inclusive campanhas aqui dentro desta casa, estendendo aos funcionários. Ele, como médico, sempre colocou-se aqui à disposição de todos os funcionários. Hoje, ele saiu para que o nobre vereador, também muito competente, vereador Márcio Pacheco, assuma o seu mandato. E fica aqui só o meu registro de parabenizar... Uma parte. Pois não. Pode completar, eu aguardo. Sim, senhor. Fica aqui, sim, a minha colocação, de que foi muito bom ter um companheiro tão competente, tão digno. E volto a dizer, os meus elogios ao Legislativo
é um elogio consistente. Acredito, quando fiz minha campanha pedindo voto, não depreciando os nomes da política, mas sim exaltando, como vejo aqui o nobre vereador Stepane Cecian, e as pessoas perguntavam, mas você é candidato? Está falando bem do Stepane Cecian? Assim como assumi, procurei também o nobre vereador Paulo Pinheiro, pessoas que eu me espelho para estar aqui nesta casa, pessoas que são competentes, são pessoas que estão colocando tudo de bom, a sua vida à disposição de agir no Legislativo. Então, senhores e senhoras, fica aqui o meu registro, e com muito orgulho faço essas palavras de alguns outros companheiros, no sentido de dar parabéns ao meu companheiro e sempre vereador Eduardo Moura. Vereador, eu pedi uma parte, porque o tempo seu está esgotando, o tempo já está quase esgotado, só para fazer um pequeno lembrete para aqui, para os vereadores que não estão presentes, mas fica no ar. Amanhã, sábado, aliás, sábado a Prefeitura vai inaugurar a primeira Clínica da Família. É um projeto polêmico, complexo, que nós já discutimos aqui algumas vezes, e elas serão gerenciadas por organizações sociais, que tem sido outra grande polêmica aqui. Será em Realengo, e eu espero, evidentemente, que não pertenço à base de sustentação do governo, espero que os vereadores que pertencem à base de sustentação do governo, evidente que estejam presentes, para começar a fiscalizar esse novo tipo de trabalho. A ideia é muito interessante, mas a metodologia em que ela vai ser executada, eu tenho completa discordância, que é através da terceirização de serviços, através de organizações sociais. Essa primeira clínica ela vai ser inaugurada em cima de uma policlínica que estava sendo construída lá no Barata, né? Um bairro lá da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, na altura de Padre Miguel, e ela vai ser o primeiro teste que a Prefeitura vai fazer com esse tipo de gerência. O que eu queria colocar é que nós estaremos, evidentemente, fiscalizando e esperando que isto dê resultados para a população. Apesar da discordância da maneira como ela vai ser conduzida, eu quero apenas ter a possibilidade e o direito de fiscalizar a sua atuação, já que a primeira informação sobre esse tipo de instituição, nós tivemos aqui durante as audiências públicas, onde foi mostrado que a construção de uma UPA ficará em torno de 4 milhões de reais, enquanto a construção de uma clínica da família em torno de 2 milhões e 300. A nossa função aqui da casa, como profissionais da área de saúde, pela Comissão de Saúde, individualmente, cada nosso mandato, é de intensa fiscalização. O governo optou por esse caminho, democraticamente, teve aqui o voto da maioria. Eu espero que nós possamos ter uma dura, forte fiscalização a partir do momento em que vai começar a funcionar a primeira clínica da família lá na área de Realengo. Espero que nós possamos ter as informações necessárias e lembro que o requerimento de informações que fiz a respeito das instituições que ganharam o primeiro lote de audiência de licitações, não recebemos até agora da Casa Civil, nem da Secretaria de Saúde, nos mostrando se eles realmente tinham documentações que comprovam que essas instituições eram idôneas, o que nós não temos. Eu agradeço o à parte, estaremos aqui a partir de agora, já sabemos que a partir de sábado começa a funcionar na prática o discurso que foi trazido até agora, vamos fiscalizar e saber se na prática realmente este tipo de atuação é melhor do que aquilo que tínhamos anteriormente. Perfeito. Para concluir, senhor presidente, estou concluindo, só que a última frase do traficante na entrevista foi a seguinte: o Júnior perguntou, se tem algum conselho a dar aos jovens, às famílias? O traficante deu o conselho, que os pais possam amar mais os seus filhos, conversar mais com os seus filhos, porque droga é coisa de bobão. Na verdade, ele usou um outro termo. Droga é uma coisa que não presta. E ele vive disso. Então, eu concluo dizendo mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando exatamente sobre a importância da prevenção. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.
Terminado o tempo destinado a grande expediente e não havendo matéria a ser examinada prolongamento, passe-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, novo vereador, doutor Carlos Eduardo. Senhor presidente, solicito verificação de quórum. Sido solicitada a verificação de quórum pelo vereador, doutor Carlos Eduardo. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença. Eu desci aqui para também. Acho que não, cada um desceu como eu desci, como todo mundo está descendo. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presente, 11 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, dar continuidade aos trabalhos do dia de hoje. Antes de encerrar, convoco a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.